Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2023. Iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela Casa podem ser encontrados facilmente em nosso site. Acesse www.obreirosdosenhor.org.br. Lá você vai encontrar o link para a nossa playlist no YouTube, onde você terá acesso a todos os estudos da Revista Espírita. Lembrando que a Revista Espírita, nós iniciamos o estudo em 1958, já estamos no ano de 1961. Então, são bastante estudos já realizados, mas também lá no nosso site você tem um link para participar conosco ao vivo. Então, este estudo ele ocorre todos os sábados às 14h30, e você pode participar conosco através do Google Meet. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. O estudo de hoje é o estudo de número 40, e nós vamos dar continuidade ao tema que Kardec estava propondo para nós no início da Revista Espírita de junho. Nós iniciamos o mês de junho na semana passada. Então, Kardec trazia um tema chamado Discurso sobre a Vida Futura, de William Ellery Channing. E aqui nós vamos fazer a continuação desse texto. Antes de eu passar para o Pereira, para a gente fazer a continuação desse texto, eu vou relembrar aqui o que foi estudado ali um pouco por cima desse texto de Channing. Seria bom, né, caso você está pegando aqui na metade, então depois voltar e ver lá o que Channing vem trazendo. É um texto bem interessante sobre a vida futura. Então, em resumo, ele diz o seguinte: vimos no estudo passado o início do discurso de Channing a propósito do domingo de Páscoa e a perda de um amigo. Então, ele fez, né, como se fosse um roteiro ali, ele fez uma homenagem ali no domingo de Páscoa e também a propósito de ter perdido um amigo. Channing vem trazendo a ligação que nós temos com as pessoas com as quais convivemos, demonstrando que a morte não é o rompimento dessa ligação. Ele enfatiza que a missão dos espíritos superiores, quando estão no plano espiritual, é muito maior do que quando estavam reencarnados. E que a amplitude de seus sentimentos sensoriais, ou seja, a vista, a audição, o olfato, eles são muito mais amplas do que as que experimentamos na Terra. Então, esse é um resumo do texto de Channing. E aí eu passo para o Pereira, que dá continuidade para nós nesse texto. Pode ser, Pereira? Pode ser, sim. Então, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, como o Lelo falou, é a continuidade, ele cortou vários pedaços, né? Fez vários parágrafos aí, cortava, né? Esses textos. Então, nós vamos dar continuidade aqui. Aí ele continua assim. Nossos amigos que nos deixam por esse outro mundo não se encontram no meio desconhecidos. Não tem esse sentimento desolado de haver trocado a pátria por uma terra estrangeira. As mais ternas palavras de amizade humana não se aproximam dos assentos de felicitações que os esperam quando chegarem àquela morada. Você vê que interessante, né? Às vezes a gente, nem o Pereira, que mudou de cidade, eu que mudei de cidade, né? Saímos da nossa terra natal e vimos tentar a vida em outra cidade. Então a gente não sabe o que nos vai esperar, né, Pereira, quando a gente sai. A gente até tem algum conhecido, outro e tal, mas a gente não sabe realmente o que vai esperar aí numa terra nossa, numa terra nova quando a gente vai. E Channing vem trazendo, né, que esses espíritos, quando eles voltam para a pátria espiritual, eles não têm essa mesma isolamento, essa solidão que às vezes a gente sente quando sai e deixa nossos amigos lá na nossa terra natal e vai para outra terra. Na verdade, lá ele se reencontra, né, com aqueles que ele já deixou lá, estão esperando, e a exemplo do que foi trazido ali no resumo, de que as sensações sensoriais ali, a audição, o olfato, a visão é muito mais acentuada,
Shane vem trazendo também que a amizade humana, bem na primeira linha aqui, né? E a amizade humana não se aproxima dos assentos de felicitações que eu espero quando... deixa eu voltar um pouquinho para contextualizar melhor. As mais ternas palavras de amizade humana não se aproximam dos assentos de felicitações que esperam quando chegarem àquela morada. Ou seja, aquela alegria, aquele bem-vindo que nós damos para alguém, ele não, aqui na Terra, por melhor que seja, ele não se aproxima em nada do que o acolhimento do Espírito quando ele chega do lado de lá e encontra seus amigos. Você vê a amplitude que é mesmo essa questão dessa vida futura, né? Nós podemos comparar sim, por exemplo, se alguns da tua família, por exemplo, vão para alguma outra cidade distante, longe, que você, vamos dizer, até outro país, e lá vão se ficando algum tempo, e ficam lá já conhecem todos os costumes, você, aí que tem a doutrina espírita, você consegue manter um diálogo com eles, né, sabendo como é que é a cidade, eles vão contando a história, aí quando você chega lá, você vai encontrar aquele grupo de amigos, né, você esteve, né, parentes, vamos dizer, conhecidos, aí sim, né, aí seria uma coisa muito bonita, né. Agora tem outro lado também, né, se você vai num lugar, numa cidade, por algum motivo qualquer, é forçado a ir para uma outra cidade distante, e você não conhece ninguém, né, aí entra bem a comparação que ele está falando, né, a dificuldade que você tem de adaptação, né. E aí fazendo um paralelo, aí que está a grandeza da filosofia espírita, o que a filosofia espírita faz, esse estudo que estamos fazendo aqui, esse contato, esse intercâmbio com os amigos espirituais, onde que eles vão contando como é que é lá, né, como é que é o mundo espírita, como é que funciona, vão nos dando o caminho para quando nós chegarmos lá, não estarmos totalmente desprevenidos, né. E é assim que nós fazemos quando nós vamos para uma cidade totalmente diferente, que não conhecemos ninguém. Hoje nós temos o Google, você vai lá, você pesquisa como é que é o hábito daquelas pessoas, os hábitos de alimentação, e hoje nós sabemos que depende da região que você vai, em outros países tem uns costumes diferentes, que você tem que tomar cuidado. Então essa é a doutrina espírita. Ela nos abre o véu do mundo espiritual para nos dizer como que devemos se comportar, o que nós vamos encontrar lá nessa região, né? Que tipo de amizade, que tipo de pessoas, que tipo, né? Isso é muito bacana, essa comparação que ele faz. É interessante que o Haroldo, ele tem um ensinamento que ele fala, já escutei em várias palestras deles, que ele fala que a maioria das religiões não prepara para morrer, né? E aí o que acontece? Você só é preparado para o céu ou para o inferno, e todo mundo tenta fazer, pelo menos, na medida do possível, as coisas corretas, pelo menos quem tem uma religião e a segue, tenta fazer as coisas corretas, de medo do inferno. Mas ele não te prepara para morrer, né? E aí o que acontece? Aí chegam muitas pessoas, né, que não estão aí num grau evolutivo tão bom para já adentrar aos planos superiores espirituais, e aí ficam perdidos, né, achando que, poxa, será que caí no inferno? Será que caí aonde? Né? Então, essa preparação que o Espiritismo nos dá, né, e eu costumo já levar essa preparação, assim, para quando eu tenho um contato com uma pessoa que já está, assim, bem debilitada de saúde, eu sempre levo esse ensinamento, que eu acho que favorece você passar para o lado de lá, é como o Pereira falou, o Espiritismo é como se ele fosse o Google Maps para a gente, né? Chegou lá, você consegue ter um roteirinho, pelo menos dos ensinamentos que foi passado aqui, para chegar lá, pedir uma ajuda, saber onde a quem perguntar, o que fazer, então já te ajuda nessa adaptação. Então vamos dar continuidade, tá? Lá, o mundo espiritual, né, que ele está referindo, lá o espírito tem meios mais seguros de se revelar do que aqui. O recém-chegado sente-se e se vê cercado de virtudes e de bondades. E, por essa visão íntima dos espíritos simpáticos que os rodeiam, ligações mais fortes que as cimentadas pelos anos na Terra podem criar-se momentaneamente. Olha que interessante, Pereira. Eu sou assim. Na verdade, eu me tornei assim ali a partir dos 20 anos, quando a gente tem que amadurecer meio que a força, né? Tem que virar adulto. E eu tinha esse costume, sim, de fazia uma amizade e a pessoa já era, de começo, já era meu melhor amigo, né? E aí você vai tomando as decepções na vida. E hoje eu costumo dizer que quando eu conheço alguém, essa pessoa ela inicia neutra para mim, inicia zero.
E aí, o que vai ditar a evolução da nossa amizade vai ser o nosso convívio, né? Como nós vamos saindo, vamos se tratando, vamos conversando, eu vejo se essa pessoa é uma pessoa importante para eu ter no meu círculo de amizade. E tem pessoas que eu, sinceramente, nem me esforço para dar continuidade, porque a gente vê que é uma pessoa que, ao invés de te ajudar a caminhar, te evoluir, é uma pessoa que vai te eliminar. Então, veja que, para nós aqui, até você criar uma amizade cimentada, como ele falou, ele demora, né? Porque não é com qualquer um que você vai abrir, né? Agora lá, como você tem os sentimentos muito mais transparentes, a pessoa olhou, se comunica pelo pensamento, ela consegue ver o teu sentimento, é mais fácil, acho que tanto criar as amizades, como também lá sentir a aversão de alguém, né? Eu acho que fica mais difícil da pessoa criar essas máscaras, né? Porque é pensamento, sentimento, ela percebe, então não tem como ele disfarçar isso, né? Que no mundo terreno, as pessoas disfarçam muito isso, né? Criam essas máscaras sociais aí, que aí as pessoas olham para aquele olho de interesse, né? Então, aí vai criando-se, às vezes, principalmente as pessoas são mais recatadas, assim, mais humildes, aí às vezes ela vai deixando se levar por que aquela outra pessoa está falando, por que ela demonstra, né? E ele não capta realmente os sentimentos e os pensamentos verdadeiros, que você falou, né? Eu sou o contrário de você, eu sempre fui uma pessoa, talvez por isso que eu sou de ter poucos, entre aspas, assim, amigos mesmo, assim, que tem gente com aquela multidão, tem muitos conhecidos, né? Mas por quê? Porque eu sou sempre desconfiado com essas coisas. Você me conhece, sabe disso. Eu sou meio recatado em algumas coisas, assim, quando eu vejo muitas coisas assim que vem muito. É um termo que eu uso bastante, muito elogio, muito não sei o quê, eu falei, eita, alguma coisa está errada nessas histórias, né? Então eu não sou dessa pessoa. Bem ao contrário, você tem pessoas que têm essa capacidade, já chega e já vai, né? E eu não consigo disfarçar, inclusive, os meus sentimentos, assim, muitas vezes. Eu sou muito transparente nesse sentido, né? Então, mas é verdade que você está referindo ao mundo espiritual, eu penso que é isso, né? Que aqui as pessoas criam disfarçam essas máscaras sociais aí, né? E as pessoas, devido a alguns interesses materiais, terreno, elas caem, né? Pessoas que falam bem, falam bonito, e vai se deixando, iludindo as pessoas caem no mundo espiritual, ela já não consegue criar isso, porque a pessoa percebe, que nem ele falou, o espírito, quando chega lá, ele tem a maior amplitude, ele consegue captar mais facilmente essas verdadeiras intenções, esse sentimento, né? Então ele tem que ser transparente, porque ele não vai conseguir disfarçar isso, né? Iludir as pessoas nesse sentido, né? Agora eu me perdi aqui. Comparadas às dos espíritos certos. De que maneira eles se comunicam? Aí, ó. Em que língua em que língua e por meio de que órgão? Ignoramos-lo, mas sabemos que o espírito progredindo deve adquirir maior facilidade para transmitir o seu pensamento, né? Que é o pensamento. Incorreríamos em erro se crêssemos que os habitantes do céu se limitam a comunicações recíprocas de suas ideias. Ao contrário, os que atingem esse mundo entram em novo estado de atividade, de vida e de esforços. Somos levados a pensar que o estado futuro seja de tal modo feliz que ninguém ali necessite de auxílio, que o esforço cesse, que os bons nada tenham a fazer senão gozar. Faz uma colocaçãozinha aí. A verdade, entretanto, é que toda ação na Terra, mesmo as mais intensas, não passa de jogo infantil, comparando a atividade, a energia desdobrada nessa vida mais elevada. E deve ser assim, porquanto não há princípio mais ativo que a inteligência, a beneficência, o amor da verdade, a sede da perfeição, a piedade pelos sofrimentos e o devotamento à obra divina, que são os princípios expansivos da vida de além-túmulo. É então que a alma tem consciência de suas capacidades, que a verdade
infinita se manifesta diante de nós, que sentimos que o universo é uma esfera sem limites para a descoberta, para a ciência, para a caridade e para a adoração. Esses novos objetivos da vida, que reduzem a nada os interesses atuais, manifestam-se constantemente. Não se deve, pois, imaginar que o céu seja composto de uma comunidade estacionária. Eu o concebo como um mundo de planos e de esforços prodigiosos para o seu próprio melhoramento. Considero como uma sociedade a atravessar fases sucessivas de desenvolvimento, de virtudes, de conhecimentos, de poder, pela energia de seus próprios membros. O gênio celeste está sempre ativo a explorar as grandes leis da criação e os princípios eternos do espírito, a desvendar o belo na ordem do universo e a descobrir os meios de avanço para cada alma. Lá, como aqui, há inteligências de diversos graus, e os espíritos mais evoluídos encontram a felicidade e o progresso, educando os mais atrasados. Lá o trabalho de educação, como na Terra, o trabalho de educação, como na Terra, progride sempre, e uma filosofia mais divina que a ensinada entre nós revela ao espírito a sua própria essência, estimulando-o a esforços alegres para a sua própria perfeição. O céu encontra-se em relação com outros mundos, seus habitantes são os mensageiros de Deus em toda a criação. Eles têm grandes missões a cumprir, e pelo progresso de sua existência sem fim, pode Deus lhes confiar o cuidado de outros mundos. Bonito, né? É o que a gente imagina que nos espera daqui a alguns milhões de anos, né? Porque chegar ao nível de cuidar de outros mundos, assim como Jesus, né? Ah, não, assim, nesse nível sim, né? Aí você está colocado aí, né? Com certeza. Agora, evoluirmos para aí, não vamos demorar milhões de anos também, né? Para chegar a um grau um pouquinho melhor que isso, né? Cada reencarnação tem que explorar um pouquinho. É verdade. Agora vamos ver as considerações de Kardec, né? Kardec coloca. Olha, é bom lembrar, gente, olha, vamos voltar aqui agora, o Lero comentou ali no comecinho do estudo, esse foi um discurso pronunciado em 1834. Não existia a doutrina espírita ainda, não foi codificada a doutrina espírita, quer dizer, ele era digamos, um líder religioso, um pastor, né? Que ele era religioso, protestante, que ele coloca até esse título lá da época nos Estados Unidos, e aí ele tinha muita relação, inclusive, com os governos, tudo, né? Com o Estado, e aí ele pronunciou esse discurso que o Nadário falou um pouco antes da Páscoa, né? Colocando. Então, Kardec vai falar sobre isso agora, ó. Este discurso foi pronunciado em 1834, ó. Mesma coisa que eu falei. Essa época não se cogitava das manifestações de espíritos na América. É importante a gente saber isso. Channing, portanto, não as conhecia. Não as conhecia. Do contrário, teria afirmado o que, em certos pontos, apenas emitiu como hipótese. Ele fala assim meio, né? Mas é notável ver esse homem pressentir com tanta precisão aquilo que deveria ser revelado alguns anos mais tarde, porque, salvo poucas exceções, sua descrição da vida futura concorda perfeitamente. Só falta a reencarnação. Aliás, se examinar bem, vemos que dela ele se aproxima, como chega perto das manifestações sobre as quais se cala, porque não as conhece. Com efeito, admite o mundo invisível que nos rodeia, em meio a nós, cheio de solicitude por nós,
auxiliando-nos a progredir. Daí as comunicações diretas não há senão um passo. Não admite no mundo celeste a contemplação perpétua, mas a atividade e o progresso. Aceita a pluralidade do mundo corpóreo, mais ou menos adiantados. Se tivesse dito que os espíritos podiam realizar seu progresso passando por esses diferentes mundos, teríamos aí a reencarnação. Sem esta, a ideia desses mundos progressivos é mesmo inconciliável com a criação das almas no momento do nascimento dos corpos. A menos que se admita, tenham as almas sido criadas mais ou menos perfeitas. Nesse caso, seria necessário justificar esta preferência. Não é mais lógico dizer que, se as almas de um mundo são mais avançadas que as de outro, é que já viveram em mundos inferiores? Ou mesmo você pode dizer os habitantes da Terra, comparados entre si, desde o selvagem até o homem civilizado. Seja como for, perguntamos, se é tal retrato da vida de além-túmulo, por suas deduções lógicas, acessíveis às inteligências mais vulgares e aceita pela mais severa razão, não é 100 vezes mais adequada para infundir a convicção e a confiança no futuro do que a horrível e inadmissível descrição das torturas sem fim, tomadas de empréstimo do Tártaro e do paganismo? Os que pregam essas crenças não fazem a menor ideia do número de incrédulos que geram, nem nem dos recrutas que arregimentam para a falange dos materialistas. Notamos que Milton, citado nesse discurso, emite sobre o mundo invisível, uma opinião em tudo conforme a de Channing, que também a dos espíritos modernos. É que Milton, como Channing, e como tantos outros homens eminentes, eram espíritas por intuição. É por isso que não cessamos de afirmar que o espiritismo não é uma invenção moderna. É de todos os tempos, porque houve almas em todos os tempos e em todos os tempos a massa de homens acreditou na alma. Assim, encontram-se traços dessas ideias numa multidão de escritores antigos e modernos, sagrados e profanos. Essa intuição das ideias espíritas é de tal modo geral que vemos todos os dias uma porção de pessoas que delas, ouvindo falar pela primeira vez, absolutamente não se admiram. Não faltava senão uma sistematização para a sua crença. Olha aí, hein? Perfeito, né? Você vê que interessante, né? Ele, mesmo sem contato nenhum, já tinha uma certa evolução, que para ele aquela questão da vida espiritual era simples, né? Já era uma coisa básica. E o contrário também eu acho que é verdadeiro, sabe, Pereira? Porque às vezes eu entendo que tem pessoas que elas não estão no nível de evolução, de entendimento, para compreender o espiritismo, sabe? Porque às vezes a gente comenta algumas coisas para a pessoa que parece totalmente sem pé nem cabeça, aí às vezes nem adianta a gente insistir muito de querer que a pessoa entenda, né? Vamos pensar assim, pessoas que às vezes vêm de milênios aí de reencarnações, ligado seguindo a Igreja Católica, por exemplo, daqueles rituais, ela vai ficar acreditando nesse céu, nesse inferno, nesse céu, e vai indo, reencarna. Então é difícil quebrar isso. Né? Se você quebrar esse sentimento, até que tem que acontecer alguma coisa, uma planeta mudar, né? Aí já aqueles espíritos que já vão
tendendo para outra linha, que já não acreditou muito naquelas questões que eles falavam lá do você vai para o inferno, eles chegavam lá e condenavam a pessoa, se você morrer, você vai para o inferno. A pessoa já revoltava com aquilo, ele já vai saindo dessa ideia, então ele vai cada vez mais se aproximando, né? Então sempre existiu, com certeza, sempre teve em todas as épocas, né? Eu vou dizer um exemplo meu mesmo. Eu sou de formação de igreja da minha família, meu pai, minha mãe, final do pai, final da mãe, minha família, tudo igreja católica. E desde pequeno eu fui, tinha que ser, né, batizado, fez a primeira comunhão, mas eu tinha uma repúdia muito grande a tudo aquilo da igreja católica. E aí, quando eu entrei em contato a primeira vez com a igreja, com o espiritismo, quando eu tinha a idade de uns 16 anos, estava estudando no colégio agrícola, foi o primeiro contato que eu tive mesmo assim com a doutrina espírita, lembro até hoje. Aquilo para mim foi um carinho, eu falei, puxa, isso para mim fazia muito sentido, que ele falou, parece que estava só esperando despertar aquilo, né? Opa, aí tem uma coisa assim que para mim faz sentido lógico da coisa, vamos dizer assim, né, racional, que para mim não fazia nada sentido aquele negócio daqueles rituais, daquelas roupas e daqueles dizer que você vai para o inferno, que você vai, não sei, sabe aquela coisa assim de medo, né? Que é criado por medo, né? Você imagina, um medo tremendo, você fazer ter medo das coisas, porque senão você vai para o inferno, você não faz isso aí, moleque, senão você vai acabar indo para o inferno, você vai não sei o quê. Sabe aquela história assim, desses medos terríveis? Deus te castiga. Oh, peraí, que história é essa? Então, se ela vem nessas formações aí familiares, e Deus, pela sua justiça, vai permitindo, do livre-arbítrio, a pessoa vai escolhendo, passando pela experiência, mas sempre tendo a oportunidade de ter contato, até que um dia desperta e conhece, e como ele disse ali, se desperta para uma nova realidade que ele fala, opa, é aí que é o caminho, né? E você começa a seguir, né? Bacana. É bem interessante. Vamos continuar, agora nós vamos passar para um segundo tema, ainda nessa questão de correspondências aí que Kardec trazia. Agora o tema é Carta do Senhor Rustem de Bordeaux. Essas cartas, esses espontâneos aí, eu acho muito instrutiva, né? O Kardec pegava essas questões aí e olha, eu acho que se instrui bastante, né? Então, isso aí é uma de correspondência, né? Aqui foi a carta seguinte foi enviada pelo senhor Rustang, advogado, na Corte Imperial de Bordeaux, antigo bastonário. Os princípios aí altamente expressos por um homem de sua posição, posto entre os mais esclarecidos, talvez leve a refletir aqueles que, julgando ter o privilégio da razão, classificam sem cerimônia todos os adeptos do espiritismo como imbecis. Eu acho que essa já é uma carta já mais de crítica, né? Vamos ver o que fala aí o advogado aí. Meu caro senhor, e muito honrado chefe espírita, recebi a doce influência e colhi o benefício dessas palavras do Cristo a Tomé. Felizes os que não, entre aspas, né, que é de Tomé, felizes os que não viram e creram. Está lá em João 20, 29. Profundas, verdadeiras e divinas palavras que mostram a via mais segura e mais racional que conduz à fé, segundo a máxima de Paulo, que o Espiritismo cumpriu e realiza. Bom, está em latim aqui, Ratio Bellis, não sei se vai ter em português ali traduzido, normalmente tem. Não traduziu, não. Quando vos escrevi, em março... Então, vamos pegar aqui para nós ver o que ele está escrito. Deixa eu selecionar aqui. É bom a gente fazer certinho, que nem a gente fez aquele dia, né? Não tinha a coisa, a gente vai atrás, o importante é o estudo. Aqui. Seja razoável a sua obediência. Seja razoável a sua obediência. Né? Então, o Espiritismo cumpriu e realiza. Seja razoável a sua obediência. Então, vamos lá. Quando vou escrever em março último, pela primeira vez, dizia, nada vi, mas li e compreendi. E creio. Deus me recompensou muito por ter acreditado sem ter visto.
Depois vi e vi bem. Vi em condições proveitosas e a parte experimental veio animar-se. Se assim me posso exprimir a fé que a parte doutrinária me proporcionara e fortalecendo-a a imprimir-lhe a vida. Depois de ter estudado e compreendido, eu conhecia o mundo invisível, como conhece Paris, quem a estudou sobre o mapa. Por experiência, trabalho e observação continuada, cheguei a conhecer o mundo invisível e seus habitantes, como conhece Paris, quem percorreu, mas sem ter ainda penetrado em todos os recantos desta vasta capital. Contudo, desde o começo do mês de abril, graças ao conhecimento que me proporcionaste, quando... acho que eu me perdi aqui. Proporcionaste do excelente senhor Sabor e de sua família patriarcal, todos bons e verdadeiros espíritas, pude trabalhar e trabalho constantemente com eles, todos os dias que a minha casa quer na presença e com concurso dos adeptos de nossa cidade, que estão convictos da veracidade do Espiritismo, embora nem todos ainda sejam de fato na prática espírita. Olha. O Sr. Sabor vos enviou exatamente o produto de nossos trabalhos, obtidos a título de ensinamento, por evocações ou manifestações espontâneas dos espíritos superiores. Experimentamos tanta alegria e surpresa, quanto confusão e humildade, quando recebemos esses ensinamentos tão preciosos e verdadeiramente sublimes, de tantos espíritos elevados que nos vieram visitar e nos enviaram mensageiros para falar em seu nome. Ó, cara Senhor, como sou feliz por não mais pertencer pelo culto material à terra que agora sei não ser para os nossos espíritos senão lugar de exílio, a título de provas ou de expiação. Como sou feliz por conhecer e ter compreendido a reencarnação, com todo o seu alcance e todas as suas consequências, como realidade e não como alegria. A reencarnação, essa sublime e equitativa justiça de Deus, como ainda ontem dizia o meu guia protetor, tão bela, tão consoladora, visto deixar a possibilidade de fazer no dia seguinte o que não pudemos fazer na véspera. Que faz a criatura progredir para o Criador? Esta justa e equitativa lei, segundo a expressão de Giuseppe Maistre, né? Onde Giuseppe Maire Mestre, 1753-1821, escritor, filósofo, diplomata, advogado. Foi um dos proponentes e mais influentes do pensamento contra-revolucionário, ultramontanista, no período imediatamente seguinte à Revolução Francesa de 1789. Então tá. Na evocação que fizemos, ele evocou esse espírito, na evocação que fizemos de seu espírito e que recebeste. A reencarnação é, conforme a divina palavra do Cristo, o longo e difícil caminho a percorrer para chegar à morada de Deus. Agora compreendo o sentido das palavras de Jesus a Nicodemos. Sois doutor da lei. Ignorar isto? Está lá em João 3,2, né? quando Jesus pergunta para ele, né? Hoje que Deus me permitiu compreender de maneira completa toda a verdade da lei evangélica, eu me pergunto, como a ignorância dos homens doutores da lei pôde resistir a esse ponto à interpretação dos textos? Produzir assim o erro
e a mentira que engendram e alimentam o materialismo, a incredulidade, o fanatismo ou a poltronaria. Mas a exemplo da época de Jesus, né, os doutores da lei, e a exemplo do que nós vivemos hoje, dos doutores togados, né, eles não estão aí, muitas vezes, né, para interpretar e falar sobre o que é correto, mas sim sobre aquilo que convém para eles, né? E naquela época dos doutores da lei, né, ter uma pessoa que tirava o medo ali do governo, que tirava ali a questão de quem era o mestre mesmo, era um Deus, um ser imaterial, para eles era terrível, porque eles iam perder totalmente o controle da população. E hoje nós vivemos praticamente a mesma coisa, né? Hoje em dia, né? Com esses doutores nossos togados, né? Que, de uma forma ou outra, eles fazem tais interpretações a seu bel prazer, que nos coloca ali, de uma forma ou outra, ali dentro do cercado, né? Para a gente quase não conseguir, né, ter voz para reclamar algumas coisas. E nós podemos partir para todas as linhas das religiões, né? Você pega, por exemplo, a religião, o catolicismo, tem o Papa, que são, por exemplo, que é o doutor que fala que é. Então, aí você quer fazer a pergunta, como é que essas pessoas interpretam errado, né? A lei deixa continuar, né? E aí você parte por elas mesmas, também tem lá os líderes, você pega até o mesmo budismo, todas as outras linhas das religiões, sempre tem esse líder. Até no próprio movimento espírita, né? Aparece, eu estou falando movimento, porque não é do espiritismo. Aí, às vezes, aparecem algumas pessoas aí com vários cabedal de estudo, e às vezes coloca as palavras da maneira errada, que leva muitas pessoas a interpretações erradas do texto, né? E são pessoas, que ele diz ali, consideradas aí os doutos, né? Os conhecedores da lei, que não deveriam fazer assim. Infelizmente fazem por interesses pessoais, né? Sempre está aparecendo aí em todas as linhas, né? De filosóficas aí, religiosas, essas pessoas intituladas aí os cátedras daquilo lá, e ficam colocando algumas interpretações. Eu perdi aqui onde é que estava o texto. Agora, né? Eu acho que é aí. A última linha ali, eu me pergunto como está. Olha, eu perdi aqui tudo. Eu me pergunto, tá, que ele fez a patronaria, tá certo. Eu me pergunto, como esta ignorância, esse erro, puderam produzir, quanto o Cristo tiveram cuidado de proclamar a necessidade de reviver, dizendo, é preciso nascer de novo. Olha aí, ó. Né? Então, por que o pessoal abandona tudo isso? Né? Tá lá no João 3. E por aí a reencarnação, como com meio de alcançar o reino de Deus, o que já era conhecido e ensinado na terra, e que Nicodemos devia saber. Aí, por isso que ele perguntou aí, sois doutor da lei, e ignorais isto? Isso fala para Nicodemos, né? É verdade que o Cristo acrescenta a cada passo que os que têm ouvidos ouçam. Então, tem aspas aqui também. E também tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, e não compreendem. Está lá, Marcos 18:8. Porque... Só para a gente trazer, né? Jesus era firme, né? Então, ele estava ali a palestra dele, estava o ensinamento, né? E com certeza, como tem no nosso mundo ainda hoje, né? Essa questão da pessoa escutando ali a palestra, né? E eu fico imaginando as pessoas se cochichando por cima do ombro, uma com o outro, né? Aí, de repente, Jesus vem e larga essa, sabe? Quem tem ouvidos, que ouça. Quem tem olhos, que veja. Né? Só você ter o olho da carne, só você ter o ouvido da carne, não vai te levar a nada. Então, essa que eu estou te ensinando é muito além do que os teus olhos e teus ouvidos conseguem ver e ouvir. Jesus era firme, né? Então, imagina você, assim, numa palestra, quando às vezes a gente vê que o palestrante dá aquela puxadinha de orelha, né? A gente já fica sem jeito. Imagine agora com aquele autoridade moral, né? Jesus tinha uma autoridade moral, que quando ele fazia aquelas palestras dele lá no monte, lá tal, com tantas mil pessoas, sem ter microfone, sem ter questão de som nenhuma, o que propagava ali, com certeza, a autoridade moral
dele, a vibração que ele tinha, né, que atingia todas as pessoas, às vezes as pessoas até, mesmo sem ouvir uma palavra que ele estava falando, mas sentindo toda aquela energia. Imagina Jesus quando dava essa puxada de orelha, a energia que a gente não sentia lá na hora. Então, ele falando essas questões dos líderes aí, às vezes religiosos, dessas filosofias, Jesus, ele, se aquilo era para ser falado, era verdade, ele falava, não importava para quem estava ouvindo lá. Ele falava, ele não deixava. Hoje a gente ouve muito essa questão assim, não devemos colocar isso, entendeu? Porque não é politicamente correto, por que eles vão entender? Eu vejo muito isso, até no meio espírita, às vezes, algumas pessoas, para não, vamos dizer assim, não ofender ou para não entrar em atrito com aquela determinada comunidade ou com aquele grupo lá, distorce um pouquinho, né? Não fala claramente, né? Eu vou falar assim, pessoal. E Jesus não tinha isso, né? Não importava, chegava e falava, né? Falava diretamente sobre o tema, né? Bem interessante. Então vamos dar continuidade aqui. Aqui, ó. O que também se aplica aos que vieram depois dele, ó. Estou falando. Assim como os do seu tempo. Disseram em que Deus, em sua bondade, recompensou-me por nossos trabalhos até esse dia. E os ensinos que nos foram transmitidos pelos seus divinos mensageiros, entre aspas, missionários devotados, inteligentes, junto aos seus irmãos. Segundo a expressão do Espírito Fênelon, para lhes inspirar o amor e a caridade do próximo, o esquecimento das injúrias e o culto da adoração devido a Deus. Ele está falando sobre a reencarnação aí, né? Compreenda agora o admirável alcance dessa palavra do Espírito Fênelon, quando fala desses divinos mensageiros, viveram tantas vezes que se tornaram nossos mestres. Agradeço com alegria e humildade a esses divinos mensageiros por terem vindo nos ensinar que o Cristo está em missão na Terra para a propagação e o sucesso do Espiritismo. Esta terceira explosão da bondade divina em cumprimento daquela palavra final do Evangelho. Houve um pastor, se traduzir isso aí, união... Vamos pegar aqui nos outros. Um rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor, né? Do Evangelho, um rebanho e um pastor, por nos ter vindo dizer, nada tem mais, o Cristo. Por ele chamado Espírito de Verdade, é o primeiro e mais santo missionário das ideias espíritas. Estas palavras me tinham tocado vivamente e eu me perguntava, mas onde está o Cristo em missão na Terra? A verdade comanda, conforme a expressão do Espírito Mários, bispo dos primeiros tempos da Igreja. Esta falange de espíritos enviados por Deus em missão na Terra para a propagação e o sucesso dos espiritismos. Que doces e puras satisfações dão esses trabalhos espíritas pela caridade feita com auxílio da invocação aos espíritos sofredores. Que consolação entrar em comunicação com os que na terra foram nossos parentes ou amigos. Saber que são felizes ou aliviar-lhes caso sofram. Que viva e brilhante luz projetam em nossas almas esses ensinos espíritas que, fazendo-nos conhecer a verdade completa da lei do Cristo, dão-nos a ideia, dão-nos a fé por nossa própria razão e nos fazem compreender a onipotência do Criador, sua grandeza, sua justiça, sua bondade e sua misericórdias infinitas, colocando-nos assim na deliciosa necessidade de praticar essa lei divina de amor e de caridade.
Que sublime revelação nos dão, ensinando que esses divinos mensageiros, fazendo-nos progridem eles também, indo aumentar a falange sagrada dos espíritos perfeitos. A admirável e divina harmonia que nos mostra, ao mesmo tempo, a unidade em Deus e a solidariedade entre todas as criaturas, que nos revela esta sobreinfluência e o impulso dessa solidariedade, dessa simpatia, dessa reciprocidade, chamadas a subir e subindo, mas não sem passos falsos e sem quedas, nos seus primeiros ensaios. Esta longa e alta escada espírita para, após haver percorrido todos os degraus, chegar no estado de simplicidade e de ignorâncias originais, à perfeição intelectual e moral, e por essa perfeição, a Deus. Admirável e divina harmonia que nos mostra esta grande divisão da inferioridade, da superioridade pela distinção entre os mundos de exílio, onde tudo são provas ou expiações. Dos mundos superiores, morada dos espíritos bons, onde não tem senão que progredir para o bem. Bem compreendida, a reencarnação ensina aos homens que eles aqui se acham de passagem, livre para não mais voltar, se para isso fizerem o que for necessário. Que o poder da riqueza, as dignidades, a ciência, não vai ser dado senão a título de provas, como meio de progredir para o bem, que em suas mãos não são mais que um depósito, é um instrumento para a prática da lei de amor e de caridade. Que o mendigo que passa ao lado de um grão, Senhor, é sermão perante a Deus, e talvez eu tenha sido diante dos homens. Que talvez tenha sido rico e poderoso, se agora se encontra numa condição obscura e miserável, é por ter falido em suas terríveis provas. Lembrando assim aquela palavra célebre do ponto de vista das condições sociais. Não há senão só um Capitólio. Só antes de você continuar ali, que tem um textinho para frente, mas essa questão aí do mendigo, né, que hoje está numa condição financeira difícil, e aí, em comparação com o rico que passa ao lado dele, foi justamente nessa questão dessa possibilidade de voltar e reencarnar como um servo ao invés de um rei, que foi abolido, né, a palavra reencarnação, né, dos livros aí doutrinários. Né? É esse temor de dizer assim, não pode, eu sou rei, sou rainha, como que eu vou reencarnar e virar uma serva? Tira essa reencarnação, porque eu não quero a reencarnação. Foi assim que começou essa exclusão da palavra reencarnação, né? O Constantino, né? A esposa dele, porque falou, poxa, como é que vai? Tira isso aí, porque agora eu sou rainha, quando eu posso voltar e voltar a ser uma plebeia, tudo aí. Não, né? É bem nessa linha de pensamento mesmo. Né? Então vamos lá. Não há senão um passo do Capitólio, a Rocha Tarpeia. Rocha Tarpeia era o nome de um sítio numa das encostas do Capitólio, Mons Tarpelius, na cidade de Roma, que se tornou conhecido porque durante o período republicano serviu de local de execução pública de criminosos que traíram o Estado e que foram considerados culpados de perjúrio. O nome de Tarpeia é de origem etrusca e este mesmo nome possuía uma das rabinas que, segundo uma das versões da lenda, foi seduzida pelo rei dos raptores, Tácio, e por essa razão traiu o seu pai, Samprônio Tarpeio.
encarregue pelo rei Rômulo de guardar a cidade, abrindo as portas ao inimigo. Com diferença de que pela reencarnação o espírito se levanta de sua queda e pode, depois de haver remontado o Capitólio, lançar-se de seus picos às regiões celestes, moradas esplêndida dos espíritos bons. A reencarnação, ao ensinar aos homens, segundo a admirável expressão de Platão, que não há quem não descenda de um pastor, nem pastor que não descenda de um rei. Dissipa todas as vaidades terrenas, liberta do culto material, nivela moralmente todas as condições sociais. Constitui a igualdade, a fraternidade entre os homens, como para os espíritos, em Deus e diante de Deus. É a liberdade que, sem a lei de amor e de caridade, não passa de mentira, de utopia, como ultimamente nos dizia o espírito de Austin. Em seu conjunto, o espiritismo vem dar aos homens a unidade e a verdade em todo o progresso intelectual e moral, grande e sublime empreendimento do qual somos apenas humildes apóstolos. Adeus, meu caro Senhor. Após 3 meses de silêncio, eu vos sobrecarrego com uma carta muito longa. Respondei quando puderdes e quando quiserdes. Eu me propunha a fazer uma viagem a Paris para ter o prazer de vos conhecer pessoalmente, de vos apertar fraternamente as mãos. Minha saúde, porém, opõe-se no momento tal propósito. Podeis fazer dessa carta o uso que julgardes conveniente. E me honro de ser altivamente, publicamente espírita, vosso bem delicado Rostang advogado. Vamos ler a parte ali ou deixar para a próxima? Deixa para a próxima. As considerações de Kardec. Bacana, né? Eu achei que no começo da história ali ele ia fazer uma carta de crítica e, na verdade, não, né? Eu também, quando vi ele falando lá, né? Pensei que ele falava, puxa, ele vai ser crítico ao espiritismo. Não, mas ele... Até pensei que ele não era espírita, né? E depois ele, o texto ali foi totalmente ao contrário, né? Um defensor do espiritismo e praticante do espiritismo. Praticante, e eu acho engraçado, assim, né? Acho engraçado, não, acho até bonito, porque eu também tento me portar dessa forma, que quando a gente abraça a doutrina e entende ela realmente, eu não tenho vergonha de falar que eu sou espírita, sabe? Eu gosto de falar, não, sou espírita e tal. O que foi esses dias, nós até estávamos brincando, comentando, aí eu brinquei com a pessoa, falei assim, hoje, mas do lado do cemitério, lá cheio de espírita. Ah, mas eu não tenho medo. Tem certeza que você não tem medo mesmo? Daí, tipo, a pessoa não sabia que eu era espírita e comecei assim, a conversar com ela. Ah, vai me dizer que você tem medo. Então, eu falei, não tenho medo, né? Tipo, ali são os espíritos que estão ali são aqueles que não conseguiram sair dali ainda, porque a maioria dos espíritos já não estão mais ali, né? Tem uma explicação para ele. Então, eu sim, não tenho vergonha nenhuma também, assim, a exemplo ali do outro colega ali, não tenho vergonha nenhuma de falar que sou espírita. Até você falou nesse ponto de algumas coisas assim que às vezes acontecem. Esse tempo atrás eu estava falando, um tema que estava falando assim sobre o espiritismo, aí a pessoa pergunta assim, mas como é que você sabe disso, né? Como é que você sabe disso aqui? O espírito falaram para mim, eu converso, como é que você sabe? Eu converso com eles. Eu converso 3 vezes por semana, né? Que eu tenho 3 grupos, né? Tem um grupo na segunda, um na quarta, e no domingo, e sem contar o grupo de eu falei, eu converso com os espíritos, como é que você sabe? Ah, como você conversa com eles? Sabe, as pessoas devem falar, não, você tá parte de um grupo mediúnico, e converso e pergunto para eles e falo, por isso que eu conheço, eu falo isso porque eu estou falando daquilo que eu acredito e vivencio, né? Eu acho que a vantagem disso, a gente trabalhar em vários grupos, que você consegue, vamos dizer assim, ter cada vez mais convicção, porque você trabalha com grupos de peso de médias diferentes, né? Então você conversa com um e no outro, você está repetindo, é que nem o Kardec, você fala, poxa, peraí, faz sentido isso, porque senão poderia ser só daquele grupo, né? Você fica muito, digamos assim, bitolado ali, muito, né, enraizado com aquela linha de um grupo só,
Aí você pode cair o erro, né, de uma linha diferente. Mas quando você conversa com vários médios diferentes, os grupos de estudo, você sabe que proporciona isso também, né? Quantos anos aí, 10, 15 anos estudando junto em formação de médios, então você vai conhecendo uma gama de entidades e um gama de espíritos que vem comprovando tudo aquilo, vai dando cada vez mais convicção para a gente dessas realidades, né? Muito bacana isso que ele fala. Essa questão que ele comentou ali bem no finalzinho, que ele fala, né, que todos descendem de um pastor, né, e todo pastor descende de um rei, né, eu falei, porque tudo começou lá, que se não um rei terreno, um rei que é maior que é Deus, né, e é interessante essa questão ali do quão próximo a gente está um do outro. Eu até estava tentando achar aqui no LinkedIn, mas agora estava desconectado minha conta, não consegui achar. Mas uma vez eu vi uma matéria que a gente está a 5 pessoas de qualquer pessoa do mundo, né? Então, por exemplo, ele vem assim, você para o Bill Gates. Se você for lá e achar o Bill Gates no LinkedIn e olhar assim, quem que é amigo de quem, que é amigo de quem, que não tem, vai ter 5 pessoas entre você e ele. Você conhece uma pessoa, que aquela pessoa conhece uma pessoa, que conhece tal pessoa, que conhece o Bill Gates. Certo? Então, a rede que a gente tem, não tem ninguém tão mais distante do que a gente, né? O que tem é nós, na nossa ignorância e tal, né? Às vezes até de não querer fazer contato, não querer aprender sobre espiritismo, nos distancia tanto de pessoas terrenas quanto de espíritos superiores, né? Mas é interessante essa questão que ele traz, não queira ser arrogante, né? Porque todos descendemos de um pastor e todo pastor provavelmente descendeu de um rei. Bem interessante esse finalzinho da carta dele. Tá aí, meus amigos, mais um estudo, um encerramento de um estudo, mais alguns temas muito ricos para as nossas reflexões, nossos estudos, né, nossas meditações, né? E hoje, principalmente, falou sobre as questões das reencarnações, né? Praticamente, no primeiro também, ele entra naquela parte que o Kardec faz até a crítica dele, dizendo que só faltou ele falar da reencarnação, do primeiro discurso, e no segundo ele vem defender exatamente a reencarnação, que para nós, essa é uma da premissa básica do Espiritismo, né? Bom, gente, então aí vamos aproveitar e agradecer mais uma vez a Deus por essa oportunidade de aqui estarmos nesse sábado, estudando, refletindo sobre esta filosofia tão rica, a filosofia espírita, tirada do estudo de hoje, da revista Espírita, onde o Kardec fazia seus ensaios, seus estudos sobre a filosofia espírita. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido, pelo Evangelho. Hoje foi bastante citado, que ele é bem claro, que nos deixa, assim, se a gente analisarmos profundamente, nos deixa claro essa nossa relação com o mundo espiritual e com a reencarnação. E assim, agradecemos também a todos os nossos amigos espirituais que nos acompanham, aqueles que estudam junto conosco nesse sábado, aqueles que vão trazendo-nos a intuição, que vem nos amparando. Obrigado, amigo. E nesta época que aqui passamos, no mundo terreno, onde que nós, especialmente aqui no Brasil, se comemoram Carnaval, nós sabemos que nessas épocas há muitas extravagâncias, muitos exageros, muitas seduções, que se levam a muitos equívocos, enganos, que às vezes comprometem e muito as reencarnações terrenas de muitos e muitos amigos. Por isso, junto com nossos amigos, vamos orar para que as nossas preces possam incorporar a psicosfera dos amigos espirituais e alcançar o coração desses irmãos que ainda, por ignorância, persistem
nos costumes materiais, materialistas, nas orgias, nas festas, na valorização dos prazeres da carne. Deus, Jesus, oremos para que esses amigos possam sentir uma sementinha de amor em seus corações e assim mudar suas ideias e assim reiniciar um processo evolutivo. Que todos fiquem com Deus e que possamos ter um excelente descanso do feriado, que também nos proporciona essa oportunidade de estudo. Que assim seja.